Olá, pessoal! Fique agora com as emoções do próximo capítulo de Meu Caminho é Te Amar. Se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like. Daniela e Memo levam um baita susto. Daniela diz: "Ai, Memo, o que nós fizemos?" Memo diz: "Ai, Jesus, eu quero te pedir desculpas, foi a emoção." Daniela diz que sim, mas é algo que não deveria ter acontecido, mas ele não precisa se desculpar. Memo jura que é um cavalheiro, que sabe respeitar e jamais se aproveitaria de uma situação assim. Daniela diz que deixou-se levar e que, como ele disse, foi a emoção. Ela diz que não está acontecendo nada entre eles. Memo diz que sim, que ela é uma mulher casada. Daniela confirma e ele é um homem comprometido e se casará em algumas semanas. Memo diz que não quis incomodá-la e ela diz que ele nunca a incomoda. Úrsula e Fausto chegam ali. Daniela conta a Fausto que Isabela acordou. Fausto fica alegre e abraça a esposa. Daniela ainda está perplexa pelo beijo entre ela e Memo. Karen sofre pela rejeição de Fausto. Úrsula diz a Memo que se ele quer ficar ali até que o médico traga notícias, então ficará com ele. Fausto, cínico, diz a Daniela que é muito bom que a Isabela tenha despertado. No dia seguinte, Daniela diz a Memo que não sabe como poderá agradecê-lo por tudo o que fez por elas. Memo diz que só fez o que tinha que fazer. O médico chega ali e avisa a todos que Isabela não teve sequelas e já desconectaram ela dos respiradores. Daniela e Memo ficam muito felizes. Fausto pergunta se podem vê-la. O doutor diz que Isabela quer ver a mãe. Zé pergunta à mãe por que ela não disse para ele sobre o acidente da Isabela. Amparo diz que ele estava dormindo e não queria acordá-lo para angustiá-lo. Zé Maria quer ir ao hospital para ver a amiga. Daniela chega para ver Isabela, muito feliz por ela estar bem. Ela abraça a filha e diz que ficou muito preocupada. Isabela chora e diz que se assustou quando acordou e estava ali. Daniela diz que já está do lado dela e tudo ficará bem. Isabela diz que não se lembra de nada. Daniela diz que ela caiu do pula-pula, bateu a cabeça, mas Memo salvou ela. Ela diz à filha que quando ela ver Memo poderá abraçá-lo e mostra o amuleto que era de Martina. Isabela diz que quer ver Memo já. Amparo liga para o irmão para saber notícias de Isabela. Memo conta que ela já está melhor e já saiu da terapia intensiva, o que deixa Amparo feliz. Daniela chega ali na recepção. Fausto vai indo para ver Isabela, mas Daniela o impede e diz que ela quer ver primeiro o Memo. Fausto fica com muita raiva e Memo contente. Feliz, Amparo diz a Léo e Gabi que a Isabelinha já está muito bem. Daniela diz a Memo que contou para Isabela que ele havia a salvado e ela ficou bastante emocionada. Memo diz a Fausto que é melhor ele entrar primeiro e depois ver Isabela. Fausto se nega, diz que ele pode ir primeiro e se sua filha pediu, irá respeitar a vontade dela. Ele diz que é compreensível ela querer vê-lo para agradecer o que ele fez com ela. Memo entra para ver Isabela e sorri para ele. Isabela diz que ele é um príncipe e o agradece por ter salvado sua vida. Memo diz que ela não deve agradecê-lo por nada e que deve descansar. Isabela pede que ele não vá embora. Memo coloca o amuleto de sua mãe em Isabela e pede que ela nunca o tire, pois sempre será protegida. Isabela diz que teve um sonho muito raro, que segurou na mão de uma senhora que disse para ela voltar. Ela diz que essa senhora era parecida com a dona do restaurante deles, a dona Martina. Memo fica emocionado. Daniela agradece Fausto por ter permitido que Memo entrasse primeiro para ver Isabela e por ter sido gentil com ele. Fausto diz que o que aconteceu com Isabela fez ele perceber o quão pouco passa tempo com ela, mas também como sente falta da relação deles. Daniela pergunta se é sério. Cínico, Fausto diz que teve muito medo de perder a filha deles, que até entrou em uma igreja para rezar e prometeu que seria o melhor pai para Isabela e o melhor marido para ela. Ele garante que não quer perder a família. Daniela diz que é triste que teve que passar uma tragédia para que ele valorizasse a família. Fausto diz que não foi fácil ouvir ela dizer que gostaria que eles se separassem, mas isso é algo que jamais irá permitir. O fuleiro diz que por nada do mundo irá aceitar que o casamento deles termine e pede que ela diga que seguirão lutando pela relação deles. Daniela diz que sim. Fausto a abraça e em pensamento diz: "O dia que eu recuperar a minha fortuna, maldita estúpida, vou cobrar o inferno que é viver do seu lado."
Fausto beija a esposa e Memo os vê. Sebastian leva flores para Lupe. Lupe pensa no que Gabi disse para ela. Daniela agradece à Virgem Santa por ter guardado sua filha. Fausto entra para ver Isabela e pergunta como ela está. Isabela diz que está bem, mas que quer ir para casa com ele e sua mãe. Ela pergunta se ele vai ficar cuidando dela e não vai trabalhar. Fausto diz que até ela melhorar e voltar para casa, irá ficar com ela. Ele vê o amuleto em Isabela e pergunta o que é aquilo. Isabela diz que é um amuleto, é da mãe do Memo e que se usar será sempre protegida. Lupe diz a Sebastian que é alérgica às flores e o rejeita. Sebastian volta a pedir desculpas e que se sente muito mal. Lupe diz: eu te perdoo, mas não volta a me procurar, Sebastian. Eu sinto muito, mas eu tenho que estudar e não vou perder tempo como outros. Adeus. O médico diz a todos que Isabela pode receber alta hoje mesmo. Ele diz que a menina precisa de tranquilidade, repouso por alguns dias e os felicita, pois a filha deles é uma guerreira. Memo diz obrigado e logo fica sem graça. Úrsula diz que o médico estava falando com Fausto e Daniela. Daniela agradece o médico por ter salvado o pedacinho de céu deles. Fausto diz a Úrsula e Memo que eles foram muito amáveis em acompanhá-los, mas não é preciso que se incomodem mais. Úrsula diz que o senhor tem razão e chama Memo para ir embora. Daniela agradece Memo e diz que é melhor eles irem descansar. Karen compra várias coisas para Isabela e um urso. Ela pega o urso, o enforca e diz que isso ainda não acabou. João fica feliz ao saber que a sobrinha está bem. Sebastian conta a João que levou flores para Lupe, mas ela está o desprezando. João diz que nunca viu ele daquele jeito por uma menina, nem mesmo pela Estefânia. Sebastian diz que não sabe o que está acontecendo com ele. João diz que ele está se apaixonando pela Lupe e dá risada. Memo diz a Amparo que sua filha está fora de perigo. Amparo diz que ele já é pai e a filha dele é muito linda. Memo diz que Isabela é o melhor que aconteceu em sua vida e nunca sentiu algo tão forte, e quando está com ela parece que seu coração quer sair do peito. Amparo diz que por isso ele não pode demorar tanto a revelar a verdade para a senhora Daniela. Memo se lembra do beijo entre ele e Daniela. Ele confessa à irmã que não sabe o que está acontecendo e que beijou a senhora Daniela. Amparo fica chocada, diz que ele beijou a mãe adotiva da filha dele e pergunta se está faltando um parafuso no cérebro dele. Úrsula diz a Macário que não pode falar com ele antes, pois o Memo quis passar a noite no hospital por causa da menina. Ela diz que não deixou o seu rei sozinho no hospital, pois aquela largatixa de longe dá pra ver que quer ele. Macário diz que já sabe porque o Memo não quis se desapegar daquela menina. Úrsula pergunta o que ele descobriu. Macário revela que o Memo é o verdadeiro pai da Isabela. Úrsula fica completamente em choque. Memo diz a Amparo que foram muitas horas de angústia, e quando sua filha despertou, ele e a senhora Daniela ficaram muito emocionados, e por isso acabaram se beijando, mas foi apenas um erro. Amparo diz que é claro que foi um erro. A Daniela é casada, e ele é um homem prestes a se casar. Ela diz que ele deve pensar na Isabelinha, e imagina se o marido tivesse pegado eles juntos. Amparo diz que a Daniela poderia até perder a menina, e ele também. Memo diz que é um burro, mas que o momento os levou a isso. Amparo diz que não foi o momento e questiona o que o irmão sente por Daniela. Memo diz que é uma admiração profunda e um agradecimento por amar tanto sua filha. Amparo pergunta de Úrsula. Memo diz que gosta de Úrsula, é um homem de palavra e irá se casar com ela. Amparo diz que então ele deve se esquecer da Daniela antes que se apaixone por ela. Úrsula diz a Macário que o Memo é um cachorro, mas irá matá-lo com suas próprias mãos. Macário diz que ela também tem coisas que esconde, assim é melhor nem reclamar nada. Úrsula diz que se a menina é filha dele, então quer dizer que há anos atrás ele se deitou com aquela largatixa e a engravidou. Macário diz que ela também tem seus pecadinhos e apresentou o marido como primo dela. Ele diz que pelo que ouviu, Memo não sabia que tinha uma filha e descobriu isso há pouco tempo. Úrsula diz que é claro, e por isso foi trabalhar com a Daniela. Macário diz que é melhor ela se acalmar, pensar as coisas com a cabeça fria e não fazer nenhum escândalo. Úrsula diz que ama Memo e não quer perdê-lo. Macário diz que aquela menina é a isca que ela precisa para ter o Memo nas palmas de suas mãos. Ele diz que ao invés dela ser a madrasta má da história,
Ela deve se comportar como se fosse a segunda mãe da menina. Úrsula diz ao tio que ele tem razão. Macário diz que o primeiro passo é ela se controlar e fazer o Memo confessar a ela que tem uma filha. Ele diz que ela deve apoiá-lo e que se algum dia o Memo descobrir o passado dela, poderá exigir que ele a compreenda, assim como ela estará fazendo com ele. Úrsula diz que isso é uma excelente ideia. João diz a Lupe que o Sebastião está muito arrependido e nunca tinha visto ele assim. Gabi chega ali a tempo e inventa uma história, dizendo que o Maurício quer sair com a Lupe à noite. Lupe entende o jogo da irmã e finge que irá sair com o tal Maurício à noite. Isabela volta para casa e é muito bem recebida por Jerusa, João, Karen e Sebastião. Gabi diz a Lupe que é um alívio saber que a Isabelinha está bem e em casa. Ela diz à irmã que quando Sebastião saber que ela irá sair com outro, ficará morrendo de ciúmes e ficará atrás dela. Lupe não acha uma boa ideia ficar machucando o coração de Sebastião, mas Gabi diz que ele merece uma lição. Ela diz a Lupe que ela será o karma de todas as meninas que Sebastião brincou. João diz a Sebastião que Lupe irá sair com um tal de Maurício aquela noite. Sebastião fica morrendo de ciúmes. Para provocar Fausto, Karen diz a ele e Daniela que aquela noite tem um encontro com um homem maravilhoso. Fausto diz que com certeza é com o meia-boca do Ero. Karen diz que não, mas é um empresário e prefere não dizer o nome dele até ter algo formal.